Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, com a colaboração e transmissão da Bola TV. E para o episódio de hoje vamos falar do tema mais quente da semana da NBA, o que foi até mais discutido, que é a questão da regra dos 65 jogos. Da regra que foi implementada na nova CBA, esta se calhar é a terceira época, salvo eu, que está com esta nova regra, só que esta nova regra está a impactar muito nas questões dos prémios individuais e das All-NBAs por causa até desta época. Nós já comentámos em alguns episódios anteriores, está a ser uma época realmente de muitas lesões. Mas para comentar isto, sobre esta questão e outras coisas também, temos aqui em primeiro lugar, aqui o grande Bruno Tomás. Tudo bem contigo, Bruno? Sempre com aquele feitio que é-me característico, não é? De velho do Restelo e de velho dos Marretas. Pronto, aqui para dar na cabeça de tudo em geral, na verdade, tudo em geral, que eu gosto disto. E sempre um gosto muito grande estar na vossa presença de pessoas que sabem muito mais disto do que eu. Uhum. Muito bem. Também connosco está aqui o Gonçalo Ferreira. Tudo bem, Gonçalo? Está tudo bem, está tudo bem. Eu devo dizer que sou contra esta regra desde o seu início até ao fim. Acho mal, porque estamos aqui depois a entregar prémios e coisas realmente importantes. A malta que não merece nem metade disto. Mas pronto, mas é o que temos. E se vivermos num mundo em que o Cade Cunningham pode ser o MVP, eu estou quase para fechar o tasco e ir à minha vida, porque eu não estou para isto. Nada contra ele, mas opa, ele não merece. Mas cá estamos. Tirando isso, estamos bem. Mais uma semaninha já com o pós-All-Star a decorrer. Já temos aqui algumas equipas já a começar a carburar e a preparar os playoffs, outras só a existir. Mas estamos bem. Exato. Gonçalo, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, que é essa tua intervenção parece muito a partido político da oposição. Estamos a tirar as nossas liberdades. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostava em ti, só para dizer. Eu acho que o Cirilo também e todas as pessoas que estamos a ver, seja na Bola TV, seja nas plataformas de podcast. Votem em Gonçalo. Muito obrigado. Exato. Muito bem. Como eu disse, vamos falar então da regra dos 65 jogos, que, como eu estava a dizer, e contextualizar ainda mais essa questão dessa regra, que, como eu disse, foi implementada da nova CBA, que é um acordo, lá está, entre a própria NBA, os donos das equipas e também a associação dos jogadores, que foi implementada essa regra que, pronto, para alguns que na altura, quando foi falar disto, foi para a questão de para os jogadores não fazer load management e tipo casos de Joel Embiid, Kawhi e por aí fora, dos jogadores falhar o menos jogos possível. Por isso a NBA implementou esta regra dos 65 jogos, que atenção, essa regra é 65 jogos, mas os jogadores têm que fazer, em alguns casos, há casos como os dos rookies, por exemplo, não têm, ou dos six-man que não têm esta regra, esta sub-regra, na regra, digamos assim, que é os minutos, ou seja, os 20 minutos que o jogador tem que jogar. Ou seja, se um jogador, vamos imaginar, Nikola Jokic, lesiona-se no primeiro período, esse jogo não conta. Mesmo que tenha jogado, não conta, por causa dessa regra, sub-regra, digamos assim, dos 20 minutos, que o jogador é obrigado a jogar. Aliás, nós já vimos casos, por exemplo, Jaylen Brown, Haliburton, a forçar no sentido de, mesmo condicionados ou limitado com algumas lesões, jogavam basicamente e até jogavam para os 20 minutos, literalmente. Chegavam aos 21, 22 minutos, lá iam descansar, que lá está, fizeram a sua obrigação dos jogos para depois entrar, lá está, nas questões principalmente nestes dois casos, nas All-NBAs. E para além disso, também tem outra sub-regra, que pronto, já é um bocado benéfica, porque há uma tolerância dos 3 jogos na parte final, que é se caso um jogador, vamos imaginar, fez 62 ou 63 jogos, a faltar lá está poucas semanas, mas se for uma lesão grave que vai afastar o resto da época, ou seja, se está em lesões de season ending, esse jogador está elegível, ou seja, não precisa chegar aos 65 jogos, está elegível para a questão desses prémios, lá está, ou até das All-NBAs teams, digamos assim. Só que esta época, como eu estava a dizer há pouco, tem sido uma época realmente com muitas lesões, não é? Principalmente a mítica calf strain
digamos assim, essa aí que é a lesão da moda, e não só, também, e outras lesões que estamos a ver agora atualmente, e até foi muito discutido, como eu digo, nesta semana da NBA, por causa de lesões que têm acontecido. O Jokic, por exemplo, pegar nos casos principais, Jokic, basta falhar um jogo, ou até, pegando o exemplo há pouco, um jogo que ele lesione-se no primeiro período, ou até no início do segundo período, já fica fora dos prémios e das All-NBAs, por exemplo. O Nikola Jokic, que obviamente está nas candidaturas, já está para MVP e também para a primeira equipa, digamos assim, das All-NBAs. Também outros jogadores que também estão ali, digamos assim, em risco. Está o Shai Gilgeous-Alexander, que também está ali muito pertinho, digamos assim, tal como o Luka Doncic também, ou seja, jogadores realmente também têm a sua candidatura para a questão das All-NBAs, que atualmente esses jogadores, se falharem mais 5 jogos, ficam de fora, e o próprio Embanyama que por sorte, por acaso também, já me esqueceram, há uma sub-regra que é o jogo da final da NBA Cup conta, e como o Embanyama jogou, para lá, ao menos isso, fez com que o Embanyama pode falhar, não 3 jogos, mas 4 jogos, por isso vá lá, ao menos o final da NBA Cup conta para alguma coisa. Mas pronto, estou a falar aqui dos 4 principais jogadores, obviamente que até um deles, o Embanyama, é mais a questão do prémio de defesa, que lá está, iremos falar um bocado. E isto fora outros casos, por exemplo, Giannis já está fora, isso já bateu, lá está, os tais já não chega aos 65 jogos. Stephen Curry também fica de fora, LeBron James também fica de fora, e depois tem outros jogadores, lá está Anthony Edwards, Danny Advija, lá está outros jogadores que podiam estar ali também, mais nas questões das NBA Teams, digamos assim, que também estão ali no limite, lá está, a 4 ou 5 jogos de falhar, digamos assim, essas questões, e esta regra está realmente a chegar a um ponto que é, então, se esta malta toda se lesionar, quem é que vai ser o MVP, quem vai ser as All-NBAs, não é? Teams. Por isso fica assim essa questão, não é? E passando para ti primeiro, Bruno, e primeiro falando desta regra em si, o que é que tu tens achado desta, ou seja, o que é que tu achas desta regra em si, se é um bocado severa, vamos dizer assim? Vamos pôr isto de duas formas, ok? Obviamente, a regra foi criada na questão para combater a ideia de que a NBA estava a poupar muitos jogadores. Há uma expressão em inglês chamada load management, que é muito utilizada na NBA, que é basicamente os treinadores e os managers das equipas protegerem os seus jogadores. O que me faz um bocado de confusão é que, basicamente, a NBA pôs como tabela não só os jogadores fazerem 80% dos jogos, como estarem presentes em cerca de, falar, um período e meio desses 80% dos jogos. A outra parte é, que ainda é um bocadinho mais estranha, é que parece que estão a dizer que as pessoas que elegem, e temos, curiosamente, o jornalista português, espalha-me o nome, que é um dos poucos jornalistas internacionais que constantemente vota nestes prémios de MVP, e não só de MVP, vamos chamar da temporada, mas também MVP das finais de conferência e finais de NBA, são um bocadinho tantas e não valorizam os jogadores que fizeram mais tempo de jogo ou tiveram mais tempo que outros. Ora, 80% dos jogos. Parece-me razoável coisas como 65% dos jogos. 65% dos jogos, acho que qualquer pessoa parece razoável. Ou seja, falharam 35% dos jogos, que, repito, são 82 jogos em qualquer coisa como 5 meses, 4 meses. Não podemos esquecer isso. O problema da NBA não é propriamente só o número de jogos, é o número de jogos na quantidade de tempo que tem. Já falamos aqui várias vezes que uma das soluções que a NBA podia fazer era, literalmente, cortar a off-season. Muitas das pessoas ainda alegam que uma das razões é mas isso depois vai fazer guerra com o futebol americano e outras competições. O que é verdade é que eu chego a esta altura da NBA e estou
quase saturada a NBA. Não sinto prazer em ver jogos da NBA. Estou quase só à espera do final, ou seja, daquela altura em que, ok, vamos pôr a calculadora do lado e ver quem é que passa e quem não passa, e depois, obviamente, os playoffs, que é uma altura que todos nós gostamos de acompanhar. E se calhar, se os jogos fossem mais espalhados, acho que conseguimos geri-los todos muito melhor. Podemos acompanhar mais equipas de forma mais. Não precisamos ser grandes fãs para acompanhar mais equipas, mais jogos, de forma mais prazerosa. Para terem uma ideia, se fossem 68, 65% dos jogos, daria qualquer coisa como 54 jogos. 54 jogos para os atuais 65, não é? 65, sim. 65, exato. É uma diferença considerável. 10 jogos é considerável. Pior, 10 jogos em que temos de fazer um limite de minutos. Eu acho que... Lá está. Eu acho que a NBA tem que olhar principalmente para aquilo que nós já falámos no último episódio, curiosamente, que é a quantidade de lesões que estamos a ter, virtude muito do estilo de jogo praticado neste momento, onde as posses de bola são cada vez mais rápidas, o que obriga a cada jogador e cada equipa a jogar muitas mais posses de bolas por jogo, o que faz com que, e não precisam ver muito mais, que o número de pontos seja muito maior, e não é só por causa do triplo, porque se formos a ver a eficiência do triplo é ligeiramente maior do que foi há uns anos. A questão é que há mais triplos a ser jogados, mas também há muito mais posses de bolas a serem jogadas. Olharem para isso e mais do que isso, olharem para, e não tenham dúvidas nenhumas, o maior ativo da NBA são as estrelas. É isso que faz com que as pessoas vejam. Por muito que o basquetebol seja incrível, as pessoas querem ver o Luka Doncic, o Nikola Jokic, o Victor Wembanyama, o Steph Curry e todos aqueles que estão a ser criados agora e que estão a ser criados. E obrigar eles quase a fazer este andamento vai ser complicado. Para além do que vamos falar daqui a um tempo, não querendo variar muito, que é o que é que isto vai fazer a certos contratos. Mas não quero alongar muito. Exato, porque depois estas questões dos prémios e já além de depois implica, digamos assim, nos contratos. Aliás, já tivemos casos, que depois até irei citar, que implicou em certos contratos de jogadores. Ou seja, já teve Jalen assim... Brown está muito contente. E outros, tipo Evan Mobley, por exemplo. Como é que o Jalen Brown se calhar merece, para ser honesto? Se calhar por pouco que o contrato que tem até merece. Sim, Finals MVP, nunca, 2 vezes, aliás, nas finais da conferência e na final, por isso, grande Jalen Brown, que já vamos falar também dele, vamos falar dele também um bocadinho por causa de um certo prémio. Gonçalo, passando para ti, também gostava de saber da tua opinião desta regra e também sub-regras, vamos dizer assim, porque aquela sub-regra dos 20 minutos, enfim... Pronto, coitado do jogador se lesionar no primeiro período, no segundo período, por amor de Deus, não é? Mas pronto, mas de modo geral, o que é que tens achado desta regra? Como eu digo, já não é o primeiro ano, nem o segundo, já é o terceiro ano e que realmente já está a implicar muita coisa, não é? Para contas, até na última circunstância, como eu quis dizer, a nível de contratos. Sim, eu acho que a NBA, quando criou esta regra, eu acho que isto passava um estado de incompetência para as pessoas que votam, porque dava-me sempre a entender que a NBA queria que os votantes beneficiassem mais quem joga mais e não em quem em menos jogos consegue ter um impacto brutal. Até mesmo porque quem vota, os votantes que têm voltado para essa redundância ao longo dos anos nos prémios individuais e não só, têm já isso em consideração, porque entre um jogador que faz 60 jogos e tem números espetaculares e é o MVP, contra um que fez 82 jogos e tem o dados estatísticos ligeiramente abaixo daquilo que é ligeiramente abaixo, já quem votava antes
já fazia essa ponderação subjetiva. Lá está, é uma ponderação subjetiva. Havia votantes que davam benefício a quem jogava os jogos todos e havia votantes que diziam não, aquele jogador, ok, fez os jogos todos, mas aquele em menos jogos teve um impacto, uma influência ainda maior na equipa, nos jogos que ele jogou, porque a equipa nos outros jogos sentiu muita falta desse determinado jogador. E acho que a NBA nunca viu isso, nunca entendeu isso dessa forma e pronto, é o que é, são opiniões. Eu acho que os votantes tinham sempre isso em consideração e conseguiam sempre votar de acordo com aquilo que é a sua subjetividade sobre a questão dos jogos. Porque quando não havia esta regra, obviamente que cada um votava tendo em conta aquilo que achava, tivesse o jogador feito 80 jogos, ou 70, ou 60, ou até 50. Portanto, não há aqui... Da mesma forma que quem vota tem perfeita noção de que um jogador com 30 jogos não vai ganhar nada. Por muito bons números que tenha feito, não vai ganhar nada. Que é a realidade. Já eles tinham essa percepção. Eu continuo com a minha. Eu acho que isto foi uma regra apenas para prejudicar, na altura, certos determinados jogadores que claramente faziam uma gestão física e bem do seu corpo, jogadores como Embiid, jogadores como o Kawhi, jogadores como o próprio Harden, jogadores que, de facto, preferem em 82 jogos jogar 50 ou 55, desde que depois cheguem aos playoffs, perfeitamente saudáveis e capazes de fazer jogos de alta intensidade e jogando dia sim, dia não. Portanto, e acho que esta regra na altura foi criada com esse intuito. O problema é que esta regra, aos poucos e com o passar dos anos, e com aquilo que o Bruno estava a dizer e bem, e tal, já comentámos isso a semana passada, e acho que há umas semanas, perdão, que é o ritmo, a forma como se joga na NBA, o ritmo é cada vez mais forte, cada vez mais alto. Jogadores, se calhar, como o Michael Jordan, eu não queria tanto estar aqui a puxar esse tema, mas tenho de o dizer, jogadores, se calhar, como o Michael Jordan, como o Karl Malone, como o Scottie Pippen, não conseguiam apresentar os dados estatísticos que apresentavam na altura em que jogavam. Ou seja, até tinham um dado estatístico um bocadinho abaixo do que aquilo que era o esperado, porque a forma como se jogava na altura era muito diferente. E na altura, se calhar essa regra dos 105 jogos nos anos 90 ou nos anos 80 fazia mais sentido, de certa forma, fazia mais sentido do que agora que os jogadores simplesmente têm de ter uma gestão física cada vez mais criteriosa, porque vamos imaginar que no caso do Jokic, que está ali um bocadinho mais no limbo, como tu estavas a mencionar, Cirilo. Se o Jokic tivesse uma pequena lesão e dissesse não, que eu quero ganhar muito prémio de MVP, então eu, mesmo estando limitado, vou jogar. Vamos imaginar que ele, durante um desses jogos, tem uma lesão ainda mais grave que o obriga a parar um ano. Exato. Aqui a culpa... para mim, a culpa não é do jogador. A culpa não é da equipa que o autorizou ou do jogador que quis. A culpa é de uma liga que quer que os jogadores sejam máquinas autênticas e que joguem a todo o custo, sabendo que isso depois vai ter repercussões muito mais fortes quando chegar aos playoffs. Toda a gente sabe que os playoffs, em termos de visualizações, em termos de TV ratings, está sempre lá em cima. E eu acho que ninguém quer ter umas finais da NBA entre as duas melhores equipas da liga, em que depois dessas equipas as estrelas estão encostadas porque estão lesionadas e as jogadores estão presos por arames porque estão completamente desgastados de uma época que já por si só já é altamente desgastante. Eu acho que esta regra há uns bons anos atrás fazia todo o sentido. Agora, nem vou tanto pela percentagem ou pelo número de jogos. Eu acho que esta regra simplesmente, existir ou não existir, para mim, eu preferia que ela não existisse, porque eu acho que é que tal questão. Quem vota já tem a perfeita noção que, ok, eu é que sei em quem é que vou votar, por se calhar valoriza mais os 55 jogos ou os 60 jogos de um Shea do que os 82 jogos de um Anthony Edwards ou de um Cade Cunningham ou de um Jaylen Brown. Portanto, eu acho que, novamente, fazia sentido há uns anos. Agora, neste momento, sabendo que os jogadores, entre jogar 82 jogos de fase regular e chegarem aos playoffs completamente arrebentados, não se conseguem mexer, ou fazerem 60 jogos
mas que isso signifique não receber mais um bónus do contrato ou não receber um prémio para ter lá na vitrine do lado de uma das suas 20 casas que eles tenham, seja o que for. Eu acho que os jogadores querem chegar perfeitamente saudáveis e o próprio Shea já tinha também comentado isso, porque perguntaram a ele, que ele agora teve no pós-All-Star e até mesmo antes do All-Star teve aqui alguns jogos de fora e perguntaram-lhe a ele, foi na véspera de eles jogarem contra os Toronto Raptors no país do Canadá, no país do Shea, e lhe perguntaram sobre isso e ele disse, para mim em primeiro lugar está a saúde. Eu prefiro estar saudável sempre e prefiro não me estar aqui a desgastar sem necessidade, sabendo que posso, a qualquer momento, nunca se sabe, mas a qualquer momento posso-me lesionar a sério e depois aí perde a equipa, perco eu e perde se calhar uma liga que precisa muito se calhar do meu impacto ou o que seja. Isto não foi palavras dele, estou só aqui a complementar aquilo que ele falou da questão da saúde ser o mais importante para ele. Portanto, atenção, eu concordo com o conteúdo da regra no sentido de colocar as estrelas a jogar mais jogos. Agora, a Liga tem a perceber que há aqui um prós e um contra, e há aqui o prós e contras. Não há só coisas a favor de ter jogadores a jogar lá dentro. É que depois mais tarde isso pode afetar. Tivemos já a lesão do Jokic, temos as calf strains que vão ser cada vez mais frequentes na Liga. Mas isso já falámos a semana passada. Portanto, a Liga tem de perceber que por muito que queira que os jogadores joguem, também tem de perceber que há uma vertente física para os jogadores poderem manter minimamente saudáveis. E obviamente arriscamos a que prémios de MVPs ou defesas do ano, e que já lá vamos a seguir, sejam entregues não necessariamente a jogadores, não é jogadores que não mereçam, mas estás a entregar o prémio a um jogador, mas sabes perfeitamente que aquele jogador não merecia ganhar. E a partir daí começas a questionar um bocadinho a justiça e a justiça por trás de alguns prémios que estão a ser entregues. Mas é um bocado o prémio em virtude de consequência e não por meritocracia, quase. Exato, e se calhar foi porque o Jokic fez 63 ou 74 jogos, basicamente. É o prémio asterisco. E quando o prémio está associado a um asterisco, tu ficas um bocado com... Sim, porque... Todas as vitórias que estão associadas a um asterisco, ficas um bocado com... Sim. Exato. Nem o próprio jogador vai, obviamente, quando chegar imaginando que não tem o Supermax, quando chegar o Supermax e olhar para a conta bancária, se calhar vai ficar contente. Exato. É aquela questão que vocês estás a dizer e bem, que é ok, vou dar este prémio a ele, mas ele mereceu. Não, mas é por exclusão de partes. A partir do momento em que tu começas a entregar um prémio por exclusão de partes, está tudo estragado. Porque nós na brincadeira, Gonçalo, até não lembram-se do episódio de previsão de prémios. Nós na brincadeira dissemos, se o Wembanyama não estiver elegido, ou seja, já estamos entrando nessa fase no defesa, não é? Se o Wembanyama, não sei o quê, damos a quem, não é? Estamos a chegar a esse, aliás, porque aconteceu exatamente na época passada, que já irei tocar. Mas concordo com a vossa opinião, que atualmente o jogo é mais rápido, há mais impacto no sentido de mudança de rotação, velocidade, aceleração, desaceleração, não sei o quê, e claro, isso cria mais lesões, não é? E depois, um pouco como o Bruno Tomás estava a querer dizer, nós temos uma liga que são muitos jogos e está um bocado compactado. Se encurtássemos a tal off-season e o calendário fosse mais alargado e até os playoffs podia ser mais duas, ou seja, em vez de arrancar em meio de abril, podia ser em maio, que já aconteceu, aliás, no tal não foi na Bubble, foi na época seguinte, ou seja, foi na época que ainda era pandémica, que não havia basicamente adeptos, mas não foi logo, digamos assim, em meio de abril, foi em maio. Fazer isso para acabar, não acabar, porque é muito difícil, mas os back-to-backs, em vez de ter equipas com uma dúzia de back-to-backs, só tem 2 ou 3. Pode parecer que não, mas isso já ajuda bastante, não é? E devia acabar sequer os back-to-backs. E mais do que isso, os back-to-backs devia ser, tipo, no máximo, a equacionar ser no mesmo pavilhão, receber quase a mesma equipa a fazer os 2 jogos, os 2 jogos das 2 equipas,
Embora Faz um já mini aconteça um torneio. bocado isso. Já acontece um bocado isso. Que é, eu noto quando os Certo. Orlando Magics vão, imagina, os Orlando Magics vão à Califórnia, jogam logo contra os Clippers, contra os Lakers, contra os Warriors, ou seja, jogam Não, mas eu estou a Kings falar tipo contra Orlando eles todos. Magic Clipper e Orlando Magic Orlando Magic Clippers outra vez. Estás a perceber? Ou seja, Sim. Mas já acontece, tipo, imagina, numa road trip, eles já, ok, temos que enfrentar estas equipas só uma vez, enfrenta-se logo tudo e vamos embora. Isso aí já acontece. Isso foi das coisas boas que a pandemia trouxe, porque na altura do pós-pandemia foi uma das medidas que a NBA implementou, que é ok, o calendário é igual aos outros anos, mas, por exemplo, os Raptors, quando, por exemplo, uma equipa qualquer que esteja no Canadá, se calhar passa lá 2-3 dias que é para jogarem 2 vezes contra eles. Exato. Foi isso que aconteceu. Sempre formas disso. Exato, e isso foi os Raptors que houve aquela primeira época pós-pandemia que jogaram até Tampa, não jogaram na casa deles, foi em Tampa, Flórida, mas quando voltaram para o Canadá, e o Canadá até tinha ali restrições do Covid, houve isso que o Gonçalo falou, que as equipas tinham 2 jogos contra os Raptors, jogavam logo os Celtics contra os Raptors, jogavam 2 vezes, logo a seguir os Magic, ou o que fosse, ou seja, e isso faz sentido, que é tipo, ok, despachava logo. Eu continuo a dizer, é uma opinião e todas as opiniões que não são fundamentadas com dados e com correlações fortes, são meramente opiniões e não são fundamentadas, mas parece-me, pelo menos comigo, que é a quantidade de jogos num curto espaço de tempo faz com que cada jogo perca um bocado a sua relevância. Exato. E pode influenciar muito o número de espectadores televisivos, os ratings que a NBA pode ter. Sim. E se eu espalhasse um bocadinho mais, cada jogo poderia ter mais interesse. Sim, eu acho que já acabava, tipo, nós ainda temos semanas de 4 jogos, back-to-backs, e até há um caso ou outro, mas pronto, casos de jogos que entraram em suspensão por motivos meteorológicos, isso já é muito difícil. Isso é outra... Isso são exceções à regra. São exceções à regra que fogem completamente do controle das entidades, e aí... é só uma questão de colocação do calendário. Olha, foi o melhor que conseguimos fazer. Aconteceu na época passada aos Lakers, que o Gonçalo sabe bem que houve um mês que os Lakers, como teve aquela catástrofe, não é? De vários dos incêndios e isso, depois os Lakers teve ali um mês que Jesus, já tinha uma semana com 5 jogos, na outra semana seguinte com 4 jogos, mas isso tinha que ser, porque depois lá está, a época ia acabar e em março, acho que foi mês de março, que realmente teve ali, apanhou com tudo, não é? Porque os Lakers tiveram basicamente uma semana ou até uma semana e meia sem jogar, porque foi literalmente naquela semana que tinham os jogos em casa e claro, teve que adiar vários jogos, não é? E por isso depois chegaram ao fim e levaram por tabela, não é? No mês de março tiveram que levar esses jogos todos. Mas sim, é realmente, pronto, isto como eu digo, são exceções, digamos assim, à regra. Mas agora, focando outra vez nesta questão que está a acontecer agora, que realmente isto aqui é um pouco até como nós comentámos antes de começar a gravar, que isto parece um prémio da civilidade que a NBA quis implementar, não é? É de tipo... parece a escola, não é, Bruno? Passando para ti que já foste professor, isto parece... repara uma coisa, é muito... Eu que dei aulas na universidade, na universidade nós não somos tão restritos com assiduidade como é a NBA. Isto é completamente... não faz sentido em lado nenhum. Reparem uma coisa. Se quiserem fazer, e aí até pode ser interessante, darem se calhar um bocadinho mais ao jogador num contrato. Até pode ser um prémio da própria NBA em termos monetário ou qualquer coisa assim. Por jogarem tanto. Ok. Olha, o Zion tem isso, O Zion tem isso. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Que é, dava só aos jogadores um cartãozinho de assiduidade em que, tipo, primeira semana, mais de 70% ou mais de 60% dos jogos, uma bolinha verde. 50% dos jogos, uma bolinha amarela. Menos do que 50%, uma bolinha vermelha. Pronto. E se for aquele jogador dos New York Knicks que está numa run, como é que ele se chama? O Michael Bridges.
O Michael Bridges tem uma azul com uma estrela. Tipo, O Michael... o homem é... Michael. Desculpa, isto é um bocado tarde na hora que estamos a gravar. O Michael fez... Mas o Michael está com uma bola azul com estrelas. Tipo, está com um cometa. Malta, só para o pessoal perceber, o Michael, este jogo, estamos a gravar domingo à noite já agora, o Michael neste jogo que fez contra os Spurs foi o jogo 617 seguidos. 617 jogos seguidos. Isto é aquele homem que... Eu acho que até a NBA até o Adam, o comissário está a dizer: o homem descansa. Isto é aquele homem, isto é aquele gajo que todos os anos ganhou o prémio de quadro de mérito por assiduidade, e o Adam Silva está tipo, bem, a quem é que vamos entregar este ano? E aparece o Michael outra vez e ele, outra vez ao Michael, mas não há mais ninguém, não. É o empregado do mês todos os meses. O Michael é o único funcionário que nunca tirou um dia por estar doente. O homem não está doente. O Adam Silva está tipo. Mas tem uma constipação. Não, tem uma saúde de ferro. É que ele teve. É que ele na época que foi trocado, vocês sabem, não é? Dos Santos para os Nets, essa época ele fez 83 jogos, porque os Nets, como tinham jogamentos com os Santos, teve 83 jogos. Incrível. Eu tenho pena do homem. Honestamente, eu tenho pena do homem. Porque o homem simplesmente não é para jogar. Olha, mas é por isso que há jogos que realmente ele anda ali apagado. Por acaso, este jogo contra os Spurs ele teve muito bem, por acaso, este jogo contra os Spurs. Mas há jogos que ele anda assim meio apagado. Imagina, tem que descansar, não é? Tem que descansar um bocadinho. Aquela folha onde estão os convocados, os que jogam. Imagina, as fotocópias já vem com o nome dele na primeira linha. Pronto, Michael Bridges. Depois os outros para sempre preenchendo. Porque a ficha de jogo dos Knicks é literalmente o nome deles já está escrito à máquina, o resto tem-se escrito à mão, que é para dizer, já não sabe quem foi convocado. Mas o gajo está lá, ele está lá. Um abraço ao Michael Bridges, neste momento deve estar a jogar um jogo qualquer, de certeza. Não está, mas podia estar perfeitamente. Exato. Mas um ponto que também queria realçar o que o Gonçalo falou, que isto também já vimos, aliás, na época passada e há duas, e até já falei dos nomes deles, por exemplo, é do caso dos jogadores que são forçados no sentido de jogar, até o Haliburton foi mais as questões do contrato, e sabe, foi 2 épocas, e depois chega aos playoffs, foi uma miséria. Playoffs há 2 épocas atrás, não estou a falar da anterior, foi uma miséria. E o Jalen Brown, como nós vimos na época passada, que também forçou, lá está, a questão de queria sei que de jogar para depois estar outra vez na jaula NBA Teams, e depois nos playoffs foi o que foi, não é? Que depois foi uma desilusão, principalmente até na série contra o New York Knicks. Ou seja, é um pouco como o Gonçalo quis dizer, é os jogadores estarem a forçar e olhar para a barra dos 65 jogos e depois chegar na altura que realmente importa, playoffs, e depois é o que é, andam todos de rastros e limitados, e isso que aliás até suspeita-se, por exemplo, Nikola Jokic pós a lesão não tem estado assim muito bem. O próprio Jalen Williams, que quando regressou do jogo KC também não estava ali muito bem, que aliás até tem estado aí limitado. Ou seja, há aqui casos realmente com o Gonçalo, e concordo com ele, que isto parece que não, com esta imposição do limite, faz com que aconteça estes casos, que os jogadores que depois, mais concretamente na questão do Haliburton, que no caso do Haliburton foi a questão do contrato, que realmente até conseguiu, é verdade, mas depois chegou aos playoffs, a equipa não rendeu tanto por causa dele, porque realmente o Haliburton, aliás, vimos esta época, não é? Os Pacers sem o Haliburton, é o que é, não é? Porque realmente é o melhor jogador da equipa. Mas agora, passando para casos assim concretos, e até pegando na questão dos prémios, que o primeiro prémio que até queria pegar, que claramente esta regra está a impactar, é o defesa do ano, que até já dei assim um toquezinho, foi na questão do Wembanyama, que já no ano passado o Wembanyama falhou essa questão dos jogos, e quem se aproveitou nisso foi o Evan Mobley, que graças a isso, a ter ganho o prémio de defesa do ano, fez com que ganhasse o tal aumento no tal contrato dele, não é? Porque o jogador que assina, lá está, o Max Rookie Extension, depois mais o tal incremento de bónus, e esses bónus têm a ver que o jogador, ao ser All-NBA ou ganhar os prémios individuais, no sentido MVP ou o defesa do ano,
tenha esse, lá está, esse 5%, digamos assim, do aumento do seu contrato, ou seja, em vez de ganhar 25% do cap da equipa, passa para 30%. Ou seja, o Evan Mobley foi beneficiado, digamos assim, com este tal asterístico, e com isso fez com que ele ganhasse esse, digamos assim, esse aumento, digamos assim, no seu contrato. Agora, a minha questão é que assim, é como já disse há pouco, o Embanyama, nós metemos sempre este tal asterisco quando chegamos às previsões dos prémios de defesa do ano. Os tais 65 jogos, se eu cumprir os 65 jogos, quem é que ganha? Pronto. Ou desculpem, se não cumprir, não é? E agora a minha questão é que o Embanyama, vamos imaginar, na altura quando renovar o seu contrato, que obviamente vai ser a tal Max Rookie Extension, não é? Mas depois, azar do caraças, se ele só jogar 50 e tal jogos, ou 60, já não vai ter esse tal aumento, não é? E nós assim, porra, mas o Embanyama merece, que é um dos melhores jogadores da... Aliás, atualmente eu até meto nos... E já vamos falar na questão do MVP, eu atualmente eu meto, lá está, nos 5, 6 melhores jogadores da liga, atualmente. E ele não merece ganhar por causa desta regra, por exemplo. Ou seja, está a impactar, digamos assim, a sua questão contratual, não é? E pode acontecer que, por exemplo, nesse ano de renovação, faça com que o Embanyama, lá está, aconteça como o Gonçalo estava a querer dizer. É o Embanyama forçar jogos, seja obrigado a jogar jogos, e atenção, jogos que têm que cumprir os 20 minutos, não é jogos de e tal e coisa, não, tem que cumprir os tais 20 minutos, e depois chega aos playoffs, não é? Que os Spurs já agora é uma equipa está ali nos playoffs, não é? Vai estar nos playoffs esta época, que depois vai estar aí muito, não é? Muito limitado, não é? Porque teve nos outros jogos anteriores, em março e abril, coitadinha, teve que jogar isso tudo. E realmente isto, lá está, é complicado, é complicado. E isto, lá está, já estou a pegar num exemplo do defesa do ano, que passando para ti, Gonçalo, o Embanyama, que está novamente, ainda está, atenção, ainda está elegível, e atenção, ainda tem 4 jogos de margem por causa da NBA Cup, como eu disse no início, mas volto a dizer, o Embanyama vai ser um caso sempre crónico desta questão de, não é? Como nós até já fazemos exercício, não é? De o defesa do ano, que é este tal prémio. E se o Embanyama não estiver elegível, quem ganha, não é? E isto, como eu disse, a nível contratual do jogador francês, fica complicado, não é? Sim, ele fica sempre muito limitado nessa questão por dois motivos: pelo prémio de defesa do ano e depois também pelo prémio de MVP, que ele, para mim, em condições normais, estaria sempre nessa. Mesmo este ano, estaria nessa conversa para MVP. E vai estar no tempo em que ele continuar a jogar aqui na NBA. Mas quer dizer, é tal questão que vamos sempre por estar aqui a dar o prémio por exclusão de partes. Felizmente, na questão da defesa, este ano, por acaso, há 3 fortíssimos candidatos a vencer. E qualquer um dos 3 que o receba, e aqui estou a incluir o Embanyama, porque ele, à data de hoje, ainda está elegível para os prémios, mas este ano, e até mesmo nos últimos anos, se há coisa boa que isso tem dado, é que na questão dos candidatos a defesa do ano, há sempre muito espaço para discussão, muito espaço para debate, e há sempre muito espaço para nós podermos ter vários vencedores, digamos assim, ou vários jogadores que são bons candidatos a poder vencer o prémio, e que, se for entregue a eles, não ficaria muito mal. Este ano, pegando aquilo que eu estava a dizer ao início, para mim há 3 candidatos fortíssimos que, independentemente de quem seja o vencedor, acho que fica muito bem entregue. Obviamente o Embanyama é um deles, ponto número 1, é claramente o... É estranho porque eu continuo a ter o Rudy Gobert como defesa do ano, mas isto é apenas de minha atenção, porque, novamente, os Timberwolves sem o Rudy Gobert são uma equipa muito má defensivamente, e eu acho que os Spurs, mesmo sem o Embanyama em campo, não são uma equipa tão má na defesa com quanto aquilo que se poderia esperar com a ausência do Embanyama. E depois há outro jogador, que é o Chet, que está a fazer uma época muito boa. Obviamente a equipa, com ou sem Chet, está sempre bem na defesa, porque é uma equipa muito virada para a defesa, mas eu acho que o Chet também este ano também está a jogar muito bem, está a ter um registro muito bom defensivamente. Mas lá está, o Embanyama, eu acho de certa forma a gestão que os Spurs fizeram durante esta época foi acertada. Foi o facto de termos tido aqui muitos jogos em que o Embanyama fazia os tais 20 minutos, que era aquela restrição de 20 minutos por jogo, em que ele vinha a partir do banco
E eu acho que isso foi muito importante para a equipa do Spurs e para o Wembanyama, para ele poder ainda estar nesta conversa para os prémios individuais. Mas é claramente é a tal questão. Acaba por ser aqui mais um problema do se o Wembanyama estivesse saudável, era ele, mas como não é ele, tem de ser outro. Embora, novamente, aqui na questão de defesa do ano, eu pessoalmente tenho o Rudy Gobert em primeiro, muito pelo impacto. Eu digo desta forma: o Rudy Gobert está a ter uma época de MVP defensivo no contexto de defesa do ano, porque ele está claramente a ser o jogador mais valioso da equipa na questão da defesa. Enquanto que o Wembanyama acaba por estar aqui mais coisas que ele consiga acrescentar, mas é a tal questão. Acaba por ser aqui um prémio, pode estar aqui um bocadinho com o asterisco, como o Bruno disse há pouco, em que estamos aqui a entregar o prémio não por quem merece, mas por exclusão de partes. Exato. E o outro, lá está, o Chet, não é? Holmgren é mais falado, que é por causa da questão de ser, pessoalmente, a grande figura defensiva deste OKC Thunder, que mais uma época vão liderar, digamos assim, lá está a tal defensive rating, ou seja, de melhor equipa defensiva da liga. Vitor Wembanyama, pegando a questão da casa de apostas, é o por agora, e por causa de ainda ter essa margem, e ainda é o claro favorito, até tem, a sua odd até está negativa, depois já está lá o chat, por essa questão que eu falei, não é? Que muitas vezes gostam de premiar mais aquela cena de, ok, vamos pegar, por exemplo, como foi o Marcus Smart, não é? Ganha um ano que foi, os Boston Celtics era a melhor defesa da liga, vamos premiar o Marcus Smart, digamos assim, um jogador, digamos assim, que pode representar, digamos assim, aquela defesa. E o Chet é um bocado nesse quadro, embora, atenção, acho que o Chet é melhor defensor que nessa altura com o Marcus Smart naquela altura, mas pronto. E depois lá está, parece o Rudy Gobert. Mas o que eu estou a pegar nas odds, porque cada jogo que o Wembanyama falhar, ou seja, em vez de faltar 4 jogos, faltam 3, 2, estas odds depois vão variar. Isso é inevitável, ou seja, depois vai estar o Chet mais favorito e o Rudy Gobert provavelmente, ou até acontecer o caso de o Vitor Wembanyama sair de fora completamente. Passando para ti, Bruno, sobre esta questão lá está do Vitor Wembanyama, também concordas que vai ter sempre esse asterisco, digamos assim, para o prémio, e também, falando até mais de nível contratual, realmente isto pode impactar o contrato do Wembanyama, não é? Se for um jogador que voltar a falhar, e principalmente naquele ano, lá está, no ano da tal renovação dele, pode ser tramado para o Wembanyama lá está a receber o tal aumento, que para mim é justo, sinceramente, não é? Então os Spurs podem ficar muito contentes e terem aqui um descontozinho, um porreirinho na altura da renovação do Vitor no pagar o Supermax. Exato. Eu estou a imaginar o dono dos Spurs. Olha, Vitor, temos pena. Olha, foi como o Preston no jogo KC. Não aconteceu, amigo. Você não ter um bocado capitalista, mas você aqui não veio aqui trabalhar os dias que estava contratualizado a receber aqui o que é devido. Peço desculpa por esta voz altamente. Eu só queria acrescentar, foi o que aconteceu com o Sam Presti, por exemplo, ao Jalen Williams, não é? Jalen, não conseguiste, pronto, é o que é, não é? Mas sim, agora concordo com o Gonçalo que, ao contrário do MVP, parece-me que para a defesa do ano, e felizmente nós podemos olhar para a defesa do ano como não só de uma forma mais holística, como tu podes ver não só a defesa de perímetro como a defesa da garrafão. É certo que o Gonçalo, como grande analista que é, deu 3 excelentes postos com características bastante interessantes. Acho que mesmo assim o efeito de defesa do ano pode ser menos, com um asterisco um bocadinho menor, não é? Até mesmo a questão dos Spurs, e nós falamos aqui ao longo destas semanas, os Spurs sem o Victor Wembanyama, curiosamente, portaram-se bastante bem, ganharam jogos, mantiveram-se ali um recorde até positivo, se eu não me engano, 60% de vitórias. Não me lembro o número de vitórias, mas lembro que foi claramente positivo, o que é estranho, não é? Um estilo de jogo, não só uma importância tão grande ao nível defensivo, como, e esta época ele fez claramente isso, um salto muito grande ao nível ofensivo.
como já estamos à espera. Mas acho que não parece que seja um problema tão grande. Agora, quando olhamos para o jogador que neste momento olhamos para o futuro como a clara cara da NBA e não é ao acaso que chamamos o Alien, não é ao acaso que neste mesmo podcast, em outras iterações e outras temporadas, já falámos do Victor Wembanyama sem falar sem sequer ele ter posto um pé, e é um pé algo grande na NBA. É certo que já se falava do Victor Wembanyama quando ainda era um adolescente a jogar em França, é porque ele é claramente uma cara da NBA, e não ter um contrato que evidencia o facto de ele já ser um daqueles que vende mais camisolas, ele já ser daqueles que é realmente um dos melhores jogadores da NBA, não me agrada somente por causa disso, da questão de valor não só desportivo, valor enquanto marca, que ele já é, as sapatilhas dele já são daquelas que vendem mais, e ao nível desportivo, que ele é realmente um dos melhores a jogar basquetebol. Exato, exatamente. E agora, passando para o prémio MVP, que é o mais importante e que realmente tem aqui, como já falei aqui, 4 jogadores que são candidatos, digamos assim, que está muito ali dependente dessa questão dos jogos, não é? O Jokic, já falei que está mesmo, esse é o que está mesmo no limite dos limites, digamos assim. O Jokic literalmente pronto, não pode ter uma lesão ali, uma lesãozinha, ou falhar um jogo ali de menos 20 minutos, senão já está fora, basicamente. Depois o Shea, que também lá está no limite, digamos assim, que está a falta, literalmente só tem 5 jogos, lá está para falhar, como eu disse. O Doncic também é o mesmo caso, e o Wembanyama, já falei há pouco, tem os tais 4 jogos. E com isso, tem aparecido, lá está, nomes, porque lá está, é tal cena de, se esta malta estiver lesionada, porque, como o Gonçalo disse bem, o Shea deu já, falou, lá está, foi no seu país natal, em Toronto, lá está, no Toronto, Canadá, que literalmente o que importa é a sua saúde, porque realmente ele quer conquistar o título, quer lá está o tal bicampeonato, e se tiver que falhar alguns jogos da época regular e significar ficar de fora desses prémios, eu estou a imaginar claramente o Shea a fazer, não, que se lixe, e o que me interessa é voltar a ganhar o título. E agora tem aparecido, lá está, outros nomes, Kate Cunningham, Jaylen Brown, não é? Pelos mídias, digamos assim, até mais americanos, como possíveis favoritos a ganhar o título, com esse tal asterisco de se esta malta, lá está os outros que estávamos a falar há pouco, Wembanyama, Jokic e Shea, ficar fora. Ou seja, a discussão agora é um bocado isto, é de entrar estes jogadores que, atenção, passar para ti, Bruno, primeiro, são jogadores que realmente estão a fazer uma bela época, atenção, Cade com os Detroit Pistons a liderar a NBA, atenção, melhor recorde da liga atualmente. O Jaylen Brown a fazer uma belíssima época, lá está, pelos Boston Celtics, também está a fazer uma época surpreendente, mas mesmo assim, ao Bruno, chegar ao fim, no votos MVPs, por 1 ou 2 jogos, vamos imaginar, votas o Cade e o Jaylen Brown, lá está, para ser o top 2, e tirar de fora o Shea e o Jokic, lá está, é o tal asterisco, não é? E um asterisco grande, não é? A meu ver. Aqui claramente parece-me que muda por completo a conversa que estávamos a ter ainda há pouco. Por uma razão simples, que é o decalagem face à segunda linha é tão grande que realmente, e desculpem a expressão, o prémio participação é dado ao possível vencedor se não for um dos, ou seja, o Shea, o Jokic ou o próprio Luka. E isso irrita-me somente. Irrita-me somente porque poderá ser por 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos. Yep. Vão-me dizer, ok, mas o Cade fez uma boa época. Fez? A época para MVP? A meu ver, não. Se calhar para aqueles que regularmente votam para MVP, e atenção, não estou a pôr ao mesmo nível que eles, certeza que tem muito menos sobre a NBA que eles, mas se calhar posso apostar que também não. É fácil, quando vemos estes tracking polls da ESPN e de jornalistas que falam com essas pessoas, esses não aparecem em nenhuma das
das menções. Aí sim, e quando estamos a falar do prémio de MVP, que é se calhar o prémio individual mais importante da NBA, é o prémio que todos os jogadores de alguma forma pensam, não é? Há jogadores que todos nós pensamos nos grandes jogadores da NBA, quase todos tiveram um prémio MVP. É raro aquele que não teve. Neste caso, temos um jogador paradigmático nessa lista que ainda não teve, o Luka Doncic. E pensar que o Luka pode não ter um prémio de MVP porque, olha, falhaste um jogo. Um jogo a mais. Se bem que eu continuo a dizer, sabem o que é que o Luka Doncic também não tem um anel, Gonçalo. Não te esqueças disso. Desculpem. É uma piada que mantivemos neste podcast, porque o Gonçalo é um grande adepto dos Lakers. Eu também já fui, mas curei. Quando havia lá um jogador a sério, agora são. Mas é isso. E vou deixar o Gonçalo comentar, porque ele sim sabe. É mais divertido nisto. Atenção, Bruno, não tens o Black Mamba, mas tens o Austin Reeves. Cuidado, é a reencarnação de Jerry West, não é? Isso aí também é para pegar com o Gonçalo, porque ele sabe. Porque a malta da Lakers. Está bem. Não, mas... O Jerry West é muito importante porque ele fez o logo da NBA. Né? Yeah. Vais ver o Austin Reeves vai fazer o logo moderno da NBA. O logo moderno. Mas é minha cara. Gonçalo, passando para ti para estas questões do MVP, que realmente lá está o Shai Jokic, que durante a época nós dissemos, já na época passada igual, foi sempre ali uma corrida a dois, o MVP. Claro que aparecia ali pegando mais esta época, um Doncic ou até um Wembanyama, até mais o Wembanyama por causa da questão da classificação dos Spurs, que também não estão assim muito longe do OKC Thunder, do recorde, mas agora com esta questão, obviamente que a malta, e depois os americanos também, pegando essa questão de, vamos ver se finalmente temos um MVP americano, também é um bocado isso, eu acho que os mídias americanos estão a pegar nessa questão que é, finalmente vamos quebrar um enguice, não sei quantos anos seguidos, porque sim, já vão longos anos que não há um MVP americano, porque o Jokic, Embiid, pronto, já o Embiid agora já é americano, mas pronto. Mas sobre esta questão cada vez fala-se mais da questão do Cade, como eu digo, Jaylen Brown, não é? Falado, e realmente faço também uma pergunta como que eu fiz ao Bruno, não é? Vamos imaginar no final da época o Cade Cunningham ganha um MVP, mas toda a gente vai olhar para a época 25-26, quem ganha um MVP? Porque foi, lá está, o Jokic falhou 20 jogos e o Shai falhou 18 jogos, não é? Eu vou começar a conversa pelo seguinte. Se Shai ou Jokic não ganharem isto, eu pondero seriamente se continua a ver a NBA, porque é uma vergonha. Porque começa também pelo ponto que o Bruno falou, que é a distância, daquilo que está a ser o patamar da época de Shai e Jokic para os restantes é tão grande, é maior do que juntar a diferença entre o segundo patamar e o terceiro e quarto, por aí fora. O Shai para mim é o MVP este ano, ponto. O ano passado era o Jokic, este ano é o Shai, ponto final. Mas o Jokic é um fortíssimo segundo classificado e é com toda a justiça para mim que seria o segundo classificado. Mas não é nenhum desprimor, nenhum desrespeito ao Cade ou outro jogador. O Luka não, porque acaba por ser um bocadinho estatísticas um pouco vazias, porque a equipa depois não consegue ter aquela consistência de ganhar com ele. Mas é tal questão. O Cade, sim, é que eu estava a dizer, o Cade está a fazer uma boa época, não é época para MVP, não. É época para o NBA First Team, se calhar também não. É o NBA de certeza, ponto final. Mas se estamos numa conversa de vamos tirar os três rapazes, quem é que seria o MVP? Eu se calhar dava ali o prémio de MVP àquele rapaz que está ali em Minnesota a partir da lista toda e que vai ter a rivalidade dos próximos 10 anos com o Wembanyama, que é o Anthony Edwards.
Porque aquele rapaz não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Viu-se no jogo do All-Star que ele e o Wembanyama carregaram por completo o jogo do All-Star, porque eles os dois estavam mesmo a divertir-se. São dois animais competitivos, no bom sentido da palavra, atenção. São claramente... é tal questão, acaba por ser muito injusto, porque a mesma palavra, acaba por ser injusto não entregar o prémio da MVP não a um Jokic ou a um Shea. O Embiid também terá o seu tempo e irá chegar lá, como é óbvio. Mas a questão é essa. A questão é que acaba por ser aqui muito... Pronto, estamos só a entregar o prémio porque temos de o entregar a alguém e é só isso. Mas, epá, o Cade, para mim, nem no top 5 de MVP está. Top 10 tinha de ver aqui com um bocadinho mais de calma. Mas se calhar o Anthony Edwards merecia o prémio de MVP hoje. Porque por tudo aquilo que ele está a fazer, porque ele, quando chega à altura da clutch, ele é que manda as tropas. É um excelente jogador e isso está a ser o importante para termos os Wolves também neste bom momento que eles têm neste momento. Mas lá está. Para mim, ou era Jokic ou era Shea, e o resto eu tenho que ponderar seriamente se não mudo, se não passo de ver basquetebol para ver cricket ou para ver campeonatos de tricô ou alguma coisa do género. E atenção, quando Anthony Edwards falhar um par de semanas, também é outro jogador coisa, porque ele já falhou 10 jogos esta época, por isso também é outro coisa. Vai ser lindo, pá. Eu espero que não haja mais questões de lesões, porque senão realmente depois chega já ao NBA Teams, que pode acontecer haver ao NBA Teams, lá está, sem Jokic, sem Shea, sem o Wembanyama, sem o Doncic, sem o Anthony Edwards, sem Dani Advija, sem Devin Booker, que também está muito no limite e está atualmente lesionado, sem Kawhi, que está a fazer uma belíssima época. E já não falando... não haver um Steph Curry que está a fazer uma temporada excepcional e que, a dada altura, há umas boas semanas, quando eu estava a fazer as minhas equipas de All NBA, tinha o Steph Curry na second team porque, meu Deus, os Warriors sem ele é aquilo que se vê. E ele ainda continua a fazer muito por aquela equipa e é uma máquina autêntica e é pena não haver um Steph Curry no E agora nos Warriors temos aí o brasileiro Gui Santos, que renovou bela renovação, mas o Gui Santos que está, por acaso está a fazer merecido e realmente está a ajudar os Warriors a não passar assim tão mal, que realmente atualmente não está o Stephen Curry e também Jimmy Butler, como nós mas sabemos. Passaram mal, sabes quando? Passaram mal quando perderam no líder de danos do Luca. Desculpa, peço desculpa. Ok. Muito bem, e com isto vamos dar por terminado aqui o episódio aqui desta semana. Regressamos, lá está, para a semana por mais um episódio, mas antes de sair, fazer aquela possibilidade do costume, seguir as nossas redes sociais aí do projeto Vamos Falar de Fundo aí na descrição, para quem estiver no YouTube ou ouvir, nas plataformas habituais, e já agora subscrevem por lá também, no YouTube, e deixem o like, e também nessas plataformas habituais, por exemplo, se for no Apple Podcast e Spotify, metam lá as 5 estrelas, que ajuda na questão do algoritmo e aparecer nas recomendações. E como disse há pouco, regressamos então para a semana para mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast onde se fala apaixonadamente de basquetebol. Fiquem bem, malta. Tchauzinho.